Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria. Desejo a você que me escuta, você partilha comigo na comunhão e na unidade, a paz e a alegria que vem dele, o ressuscitado, príncipe da paz, o conselheiro admirável, Deus forte. Trabalho, meus irmãos, minhas irmãs, no atendimento de pessoas, no aconselhamento espiritual, na direção espiritual, porque isso faz parte do carisma da nossa comunidade, que é expressar o amor misericordioso de Deus, traduzido em Cristo, pela espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, a flor do Carmelo de Lisieux. E quando eu atendo pessoas, geralmente elas vêm a mim chagadas, feridas, machucadas pela vida, e nesse contexto elas me procuram por conta de relacionamentos, seja casais, noivos, namorados e até amizades. Mas também relacionamentos no âmbito familiar, no âmbito pastoral, pessoas desencorajadas em paróquias, em pastorais, em grupos, movimentos, comunidades, pessoas que foram violentadas emocionalmente em institutos da vida religiosa, da vida consagrada, em congregações, em ordens religiosas, pessoas que foram massacradas por sacerdotes, por líderes espirituais, que tiveram o seu nome colocados, de maneira suja no contexto social. Então as pessoas me procuram e com algumas delas eu inicio um acompanhamento de oração, de cura interior. Essas pessoas, elas passaram por relacionamentos fictícios, inadequados, e não verdadeiros. Elas se entregaram a pessoas que brincaram com seus sentimentos, com a natureza de suas intenções, com pessoas que não levaram a sério o caráter da afeição que elas tinham, do respeito, da consideração que elas tinham por tais pessoas. E foram enganadas, ultrajadas, e foram colocadas margem da atenção de pessoas que não eram de forma nenhuma irmãs em Cristo, irmãos em Cristo, que não eram pessoas candidatas à prática da caridade e deixaram marcas profundas nessas pessoas que eu acompanho. E isso sempre que me procuram trazem um histórico muito doloroso desses relacionamentos, porque eram relacionamentos sombrios, indefinidos, e também desestruturadores. Pessoas que entraram em suas vidas para provocar uma série de balbúrdia, para colocar uma cancela nos limites da paz e da felicidade. Pessoas que entraram em suas vidas para tirar o rumo delas. E sozinhas elas não conseguem voltar a ser quem eram ou ao equilíbrio. E por isso a nossa comunidade tem esse trabalho de acompanhamento pessoal a essas pessoas. As pessoas que lhe feriram também eram pessoas infelizes, pessoas desestruturadas, desajustadas, desqualificadas. Porque uma pessoa equilibrada, ela não produz na vida do outro essas coisas. Uma pessoa bem amada, ela não produz na vida de ninguém esses desencontros. Então, quando eu vou me relacionar com alguém que já vem com marcas profundas da vida, essa pessoa projetará em mim essas marcas. Essa pessoa visualizará em mim o que passou no passado. E então eu serei como uma tela de cinema onde essas pessoas irão projetar suas angústias, tristezas. São pessoas realmente, digamos assim, infelizes, vulgares, precoces, inconstantes, não têm como estruturar um namoro, estruturar uma amizade, não servem como bons candidatos para o casamento e, portanto, também não servem como bons amigos, boas amigas. Nós nos enganamos muito facilmente com tais pessoas. E aí desconstitui a sua vida, desestrutura a sua vida, E realmente desatina a sua vida. Quantas pessoas estão marcadas há meses e há anos por um relacionamento fictício, por um relacionamento falso, não verdadeiro?
e que lhe desestruturou completamente a vida. Caríssimos irmãos e irmãs, nós devemos ter muito cuidado com o nosso eu, muito cuidado com os nossos relacionamentos, porque a paz, o dom da paz, o dom da graça, concedido a Deus, a nós, pelo batismo, ele pode se perder numa relação infrutífera, numa relação ineficaz, numa relação que tirou de nós a presença viva de Deus. Sempre que nós formos começar uma amizade, e no caso das pessoas que vão ter um relacionamento para namoro, noivado, casamento, é preciso ver os procedimentos da pessoa amada, se mais tarde não serão como que máscaras que vão cair, né? Faixas emocionais que vão tirar a sua paz, que vão desestruturar o seu comportamento, não é? É preciso ver se as situações vão gerar infortúnios, infelicidades e desamparo. É esse trabalho que eu tenho na nossa comunidade. São essas pessoas que eu acompanho nos dias que nós temos as nossas missões nas paróquias onde nós trabalhamos. Ouvir, procurar situar, procurar ajudar, procurar conduzir aquela pessoa ao raciocínio de Cristo, ao raciocínio do Espírito, à paz de Deus, aos limites da graça, para que voltem a ser quem eram. São pessoas que chegam massacradas por decepções amorosas, por terem sido traídas, maltratadas por pessoas que elas colocaram num patamar de valor que essas pessoas não mereciam, ou que nem poderiam, porque eu não posso colocar num valor acima de mim ninguém, porque Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo. O amor a si mesmo é condição primeira para amar o outro. Jesus foi claro. Jesus foi objetivo. Amar aos outros como a si mesmo. Quando eu e você colocamos alguém em nível emocional superior a nós, nos tornamos como que escravos dessa paixão, escravos desse sentimento, escravos dessa afeição. E se o outro é uma pessoa desestruturada, vai usar disso para justamente o menosprezo, para nos colocar cativos das suas intenções. Não, essa igualdade, essa visão fundamental da pessoa humana é necessário para um relacionamento, seja ele qual for, dar certo. Quando nós nos entregamos de todo a alguém, nós deixamos o nosso ego perdido dentro das emoções. Quando nós nos entregamos cegamente a uma afeição, nós perdemos a nossa identidade. Quando nós, digamos assim, idolatramos o outro, nós esquecemos que aquele outro tem um passado, tem uma história, as 40 semanas que passou no útero de sua mãe, tem uma infância, uma adolescência que eu desconheço e que pode, às vezes, se utilizar dos seus traumas para enclausurar o meu eu, para aprisionar a minha liberdade, para tirar a minha felicidade. Às vezes, nós nos tornamos escravos da beleza dos outros, da aparência dos outros, da importância personal do outro. Nós colocamos alguém muito acima de nós e às vezes até muito acima do próprio Deus. E qual a possibilidade de tal relação dar certo? Nenhuma. Aquela pessoa que eu e você idolatramos, autoexaltamos, autovalorizamos, ela de repente vai mostrar quem ela é e a decepção vai quebrar os vitrais da nossa expectativa. Grande parte das pessoas que eu acompanho são frustradas emocionalmente por terem colocado pessoas em situações elevadas às suas e por isso mesmo se sentem rebaixadas, destroçadas, não é? Se sentem traídas, enganadas, trocadas por outros. Porque nós idolatramos, nós colocamos no outro um brilho, um valor que o outro não tinha e nem se sentia. Quando eu atendo pessoas que passaram por traição amorosa, significa que a pessoa que lhes traiu, que lhes deixou, está indo fazer a mesma coisa na vida de alguém que acabou de conhecer. Aquela pessoa está idolatrando esta pessoa
e ela vai sofrer o que você sofreu também. Em casos em que o outro se afastou de você por sua culpa, não. Mas quando está no âmago, no ser, trair sentimento, trair intenções, trair boa vontade dos outros, facilmente essa pessoa vai lhe esquecer. Facilmente essa pessoa vai lhe deixar para trás. Por quê? Porque agora tem no alvo uma próxima pessoa a ser enganada, uma próxima pessoa a ser colocada para trás. Portanto, o seu sofrimento porque alguém foi embora deveria diminuir ao saber que aquela pessoa por quem este alguém lhe deixou é a próxima vítima. E em breve você saberá que tal coisa aconteceu. Qual seria a norma, a condição, qual seria o pressuposto para um relacionamento, seja ele de que natureza for? Amar a mim mesmo primeiro, respeitar-me, cuidar de mim, ter controle das minhas emoções, conhecer-me, visualizar-me, procurar entender quem sou, minhas razões, meus fundamentos, para agora sim partilhar com o outro aquilo que é o meu conteúdo pessoal. Recentemente eu conversava com uma pessoa que esteve nesses festejos, esse carnaval fora de época, e estava loucamente apaixonada por alguém que conheceu. E eu conversava com essa pessoa para ter prudência, porque o contexto em que conheceu essa pessoa agora idolatrada é um contexto de carnaval fora de época, com tudo o que isso significa. Um contexto de micareta, um contexto de grupo, de dança. E, por certo, isto pode acontecer como uma coisa plausível, verdadeira, e pode ser uma tremenda frustração. Então, o contexto não ajuda muito. O contexto não é bem adequado para se dizer que encontrou o seu outro eu, a sua outra metade, como se queira dizer. Preciso ter prudência. Quem é este outro? Quem é esta pessoa que eu supervalorizo? Quem é esta pessoa que eu idolatro? Quem é esta pessoa, homem ou mulher, que eu estou colocando no nível que me rebaixa, que me causa dependência, que me deixa frustrado se o outro não está, se o outro não vem, se o outro não corresponde? Quem é esta pessoa que me rebaixa como ser humano, que me desfigura e desconstitui como ser humano? Quem é esta pessoa que sem ela eu não sei mais viver? Aí está a desestrutura, que é a base da depressão, do pânico, do desespero e até mesmo de situações mais graves como o suicídio. Por ter colocado alguém acima de você, hiperidolatrado, supervalorizado, enaltecido para além das convenções humanas, espirituais e psicológicas. Idolatrado. Então, nós, em nossa comunidade, temos aconselhamento e orientação, encaminhamento, acompanhamento com pessoas muito feridas por relacionamentos que desvirtuaram o sentido próprio da vida. Um abraço e o meu desejo que nós saibamos amar as pessoas em Deus, por causa de Deus. Que nós saibamos dar aos outros o valor de imagem e semelhança de Deus, de filhos adotivos e de irmãos em Cristo, para não sermos possuidores de uma escravidão emocional que vem de alguém que nós idolatramos, que nós colocamos acima de nós, que nós colocamos para além do próprio Deus, para além da própria família, dos próprios valores, das próprias amizades. Tem pessoas que começam um relacionamento e rompem com amizades de há anos, de muitos anos. E o que acontece? Dificilmente uma relação dessa, ela é verdadeira, porque a relação verdadeira me faria valorizar as minhas emoções e adequá-la ao relacionamento que eu estou vivendo. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo cure os corações atribulados, as feridas abertas, o sangramento emocional por decepções com pessoas supervalorizadas. Um abraço às orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Cristo Dominus.